Olá, eu sou a professora doutora Simone Aparecida Capellini e estou aqui hoje a convite do meu grande amigo Adriano para falar um pouquinho com vocês sobre os mitos e as verdades sobre a mais famosa dos transtornos de aprendizagem dentro da área da neurologia infantil. Isso mesmo, estamos falando da dislexia. Então, hoje eu escolhi falar com vocês sobre um tema que desperta muita curiosidade, não só dos profissionais que atuam na área da saúde, mas também na educação, trazendo para vocês uma perspectiva e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre os mitos mais importantes que estão relacionados à dislexia. Na realidade, eu sou, como eu disse anteriormente para vocês, a professora Simone, sou do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, também conhecido como Unesp, e é lá que eu coordeno um laboratório de investigação dos desvios de aprendizagem que atende crianças e adolescentes que apresentam queixas de problemas de aprendizagem e, obviamente, a procura da existência ou não de um diagnóstico de dislexia. Então, vamos lá, vamos à nossa primeira pergunta, né? Ou a primeira afirmação. A criança com dislexia não lê. Na verdade, todo mundo já escutou isso, né? Aliás, todo mundo pensa isso da criança com dislexia. Mas, na verdade, esse é um dos maiores mitos que nós temos na área. O que acontece na realidade e que nós, profissionais, precisamos estar atentos é que quando nós pensamos na criança com dislexia, nós temos que pensar que ela passa pelo primeiro estágio de desenvolvimento da leitura, que é o estágio logográfico, que é o estágio onde essa criança vai reconhecer letras, vai reconhecer sílabas, vai fazer adivinhação das palavras, e ela vai chegar no estágio, no segundo estágio, que é de nível de leitura, que é o estágio alfabético. Nesse estágio é que vai acontecer a grande manifestação da dislexia, né? Porque, na verdade, a criança ela começa a apresentar trocas ou substituições, né, como nós chamamos, na hora da leitura, por conta de uma base fonológica alterada, então, por conta de um processamento auditivo alterado, ou por conta de um processamento visual da base visual alterada, onde ela faz as substituições, que é por similaridade de letras. E é exatamente nessa fase o déficit da minha criança com dislexia, porque é onde você tem, por conta dessa dificuldade, que é a dificuldade de correspondência letra-som, ou por base fonológica, ou por base visual alterada, que vai dar a imprecisão, as alterações de precisão, as alterações de acurácia, que vão caracterizar aí a alteração da fluência de leitura, que é a característica principal da criança com dislexia. Então, este é o fato por detrás desse mito. Por isso que é muito importante, quando nós avaliamos crianças que chegam com queixa de dificuldades na aprendizagem da leitura, saber exatamente classificar qual é o nível de leitura que essa criança se encontra. Se eu tiver uma criança que ela é eletiva para o diagnóstico de dislexia, ela vai estar com alterações no segundo nível, nesse segundo estágio de desenvolvimento da leitura, o que também vai fazer com que ela tenha muitas dificuldades para sair desse nível alfabético para chegar no nível ortográfico. Daí os problemas que a gente já sabe, que são decorrentes até de alterações que são de memória operacional fonológica e de memória operacional visoconstrutiva. A nossa segunda questão é: a primeira manifestação da dislexia é o transtorno fonológico. Na realidade, essa é uma afirmação ainda muito comum. Ela ganhou uma força muito grande na década de 80, que foi a década onde nós começamos a estudar a base alterada auditiva, a base fonológica alterada dessas crianças com dislexia, criando então o nosso segundo mito, que não é verdade. Na realidade, quando nós falamos do diagnóstico de dislexia, quando nós falamos do que nós esperamos encontrar nessas crianças, o que nós precisamos ter em mente é que existe uma tríade que tem que ser respeitada na hora de se pensar o diagnóstico dessa criança.
Quando eu penso, então, em quem é a criança seletiva para o diagnóstico de dislexia, eu vou pensar que a primeira manifestação da criança são as chamadas dificuldades de aprendizagem. Exatamente, aquelas dificuldades que vão aparecer lá no início do processo de ensino e aprendizagem dessa criança. Então, estou falando lá da educação infantil. Então, é aquela criança que tem dificuldade com o vocabulário, ela tem um vocabulário mais restrito, principalmente um vocabulário de compreensão. Ela vai ter uma dificuldade muito grande com relação a perceber a sequência de sons da fala e, consequentemente, a segmentação desses sons para a formação da fala, o que vai gerar uma dificuldade com relação à fluência de leitura mais tarde. Então, crianças que têm dificuldade com segmentação fonológica e silábica já na educação infantil, vamos ficar de olho nessa criança. E são crianças também que têm muitas dificuldades com rima e aliteração, já observadas quando elas são, por exemplo, expostas a cantigas de roda, a músicas infantis que tenham, na verdade, principalmente o ritmo, a rima por trás dessas canções. E aí nós vamos ter que pensar não só na primeira manifestação, mas também pensar em qual é a principal característica dessa criança. Como eu disse anteriormente, né? Então, olha onde, né, na verdade, os mitos se encontram, é que eu preciso pensar que essa criança, por conta dessas dificuldades de aprendizagem que elas carregam desde a educação infantil, elas vão trazer falhas que vão comprometer a fluência de leitura. Então, qual que é o primeiro preditor, né, vamos dizer assim, da alteração da fluência de leitura? É aquela habilidade de segmentação silábica e fonêmica que a criança não consegue realizar lá na educação infantil. Então, essa é uma questão importante da gente pensar. Por quê? Quem é a criança que apresenta uma alteração de fluência de leitura? É a criança disléxica. Mas isso vem por quê? Porque ela tem habilidades metafonológicas, como a segmentação e a manipulação, que ela não conseguiu desenvolver. E aí, é claro que a gente vai chegar na terceira parte desse tripé, que é o critério diagnóstico, que é a falta de resposta à intervenção. Então, viu, quando eu penso nessa questão do que é essa criança enquanto manifestação, não tem como eu pensar apenas no problema fonológico que ela vai apresentar, porque ela pode apresentar muito mais do que isso, né? E essa ser apenas, na verdade, um sinal ou um sintoma que ela vai desenvolver, dependendo aí de como vai ser as manifestações dessa dislexia, ok? Sendo assim, nós vamos passar para a nossa terceira afirmação, né? A terceira afirmação, na verdade, é que o diagnóstico da dislexia é médico. Na realidade, nós sofremos ainda com esse mito desde a década de 70, né? Então, existe ainda uma cultura de se pensar que a dislexia, ela é um diagnóstico médico. Mas isso não é verdade, né? Então, não é verdade o fato do diagnóstico da dislexia ser médico. Na realidade, ele é interdisciplinar. Eu preciso pensar dessa forma por duas questões importantes. O que é de verdade por trás, né, desse diagnóstico da equipe interdisciplinar? Na verdade, eu preciso de uma equipe porque o diagnóstico da dislexia, se eu for pensar no diagnóstico de origem primário, que é aquele que vai acontecer na ausência de qualquer alteração neurológica, eu vou precisar do diagnóstico de exclusão. Então, eu vou precisar de uma equipe que diga que essa criança não tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual ou uma visão subnormal. Eu preciso de ter uma equipe para dizer que essa criança não tem um atraso cognitivo ou que não tenha uma alteração motora. Então, esse diagnóstico precisa ser realizado por essa equipe justamente para eu garantir que o diagnóstico seja de origem primária. Porém, nenhum diagnóstico de dislexia é feito com a ausência de uma avaliação de linguagem realizada pelo fonoaudiólogo ou pelo terapeuta da fala. Então, assim, não adianta, por exemplo, eu ter uma bateria de avaliação neuropsicológica que vai me dizer se essa criança tem uma dislexia ou não, porque isso não é verdade. Eu preciso da avaliação neuropsicológica? Preciso, porque ela vai me dar a função executiva, se está alterada ou não, vai me dar a questão da capacidade intelectual, o coeficiente intelectual dessa criança, mas
sem uma avaliação bem feita de linguagem, sem uma avaliação bem feita de leitura e escrita, que tem que ser conduzida pelo fonoaudiólogo, pelo terapeuta da fala, não existe o diagnóstico de dislexia. Aliás, esse é um ponto muito importante de discussão, né? Porque o fonoaudiólogo e o terapeuta da fala tem que se apropriar desse lugar, porque esse lugar é dele, por um simples motivo, né? Quando você discute a questão do diagnóstico da dislexia, a literatura é unânime em dizer que a dislexia ela é uma alteração de linguagem. Então, os problemas que essa criança tem com relação à linguagem e à aprendizagem, ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento das habilidades cognitivo-linguísticas. Então, se eu não tiver o fonoaudiólogo capacitado para fazer essa avaliação, infelizmente esse diagnóstico tende ou tem uma tendência muito grande de estar errado. Então, o que nós precisamos ter são fonoaudiólogos e terapeutas da fala muito bem capacitados para entender e realizar esse diagnóstico na equipe interdisciplinar. A próxima afirmação, qual que é? É que a dislexia tem cura, né? Então, esse é um outro problema que nós tentamos entender como é que se espalha dentro, né, da comunidade ou dentro, né, do próprio da comunidade que atende crianças com dislexia, mas isso, na verdade, é um dos nossos piores mitos. E vou contar para vocês porque que eles são um dos piores mitos. Porque quando você diz que a dislexia tem cura, você está totalmente com falta de base científica. Você está trabalhando fora de qualquer evidência científica na área. Por quê? Qual que é a verdade por trás disso? Quando nós temos uma criança com um diagnóstico de dislexia, primeira coisa que eu preciso checar é: essa criança tem uma dislexia, portanto, ela tem um histórico familiar positivo. O que quer dizer isso? Ela tem um histórico familiar que me diz que há outros membros da família que apresente essas mesmas características, esta mesma condição. E aí eu vou ter que lembrar da máxima que a literatura já me traz há muitos anos, dizendo que quando eu penso em dislexia, eu penso em um transtorno que é de origem genético-neurológico, onde eu tenho uma herdabilidade, onde eu tenho uma carga genética muito grande. Então, não tem como eu pensar num diagnóstico que é de origem genético-neurológico e não pensar, por exemplo, em fator de risco. Então, quando eu penso numa criança com dislexia, eu penso que ela teve um fator de risco lá atrás. Então, eu penso que ela tem uma predisposição para alterações, para desenvolver alterações, sejam elas de base fonológica ou de base visual, que vão comprometer o desenvolvimento da leitura e da escrita dessa criança. Então, é impossível pensar que algo que tem uma carga genética, que algo que tem uma herdabilidade, tenha cura. Na verdade, não tem cura, mas tem tratamento, né? Então, isso é que é muito importante pensar. Essa criança, ela vai crescer e se tornar um adolescente disléxico, um jovem adulto disléxico, um adulto e um senhor, né? Uma pessoa de idade, um idoso também disléxico. Só que nós temos, enquanto profissionais que atuamos dentro do processo de reabilitação desses indivíduos, um trabalho, uma responsabilidade muito grande para que, durante o tratamento, seja acionado, né, o que nós chamamos da neuroplasticidade, trabalhando aí com que essa criança consiga fazer ativação das áreas do cérebro que estão comprometidas, fazendo com que haja uma minimização desses seus acometimentos dentro do processo aí de leitura e escrita. Então, é muito importante nós pensarmos que, se eu estou com uma criança e essa criança recebeu o diagnóstico de dislexia e depois de 3 meses de avaliação ela melhorou, depois de 3 meses de intervenção, desculpa, ela melhorou, opa, alguma coisa está acontecendo, não é dislexia. Então é por isso que eu preciso estar atenta a todos os sinais, sintomas, de todas as características que essas crianças apresentam enquanto estão realizando o ato de ler e escrever. Complexo isso, né? Mas vai ficar um pouquinho mais complexo agora, porque a minha próxima afirmação, que é muito comum dentro da dislexia, é: o diagnóstico da dislexia pode ser realizado no início da alfabetização.
Não, não pode. Nunca, jamais. Na verdade, isso não pode acontecer por uma simples verdade que tem a dislexia por trás. Eu preciso respeitar o desenvolvimento maturacional dessa criança. Eu preciso respeitar a maturação neurológica de áreas cerebrais que estão envolvidas no processo de leitura. Então, o que acontece? Eu não posso pensar num diagnóstico de dislexia para uma criança numa faixa etária inferior a 8 anos, 11 meses, 29 dias. Por quê? Porque é exatamente ao final dos 8 anos de idade que eu tenho a maturação de áreas que são necessárias para o processo integrativo da aprendizagem. Então, se eu tenho uma criança que tem sinais da dislexia com 7 anos, se eu tenho uma criança que tem sinais da dislexia com 7 anos e meio, 8 anos, ela ainda pode ser uma criança que precisa desenvolver essas áreas cerebrais de forma integrativa para processar a leitura. Então, é claro que se eu evidencio uma criança com 7 anos, evidencio uma criança com 6 anos e 10 meses, se eu evidencio uma criança com 8 anos e 4 meses, como tendo características de crianças disléxicas, é claro que eu vou considerar o risco. O risco é previsto na literatura, né? Então, eu vou trabalhar essa criança dentro de uma perspectiva de intervenção preventiva que é contemplada pelo modelo de resposta à intervenção. Então, é por isso que o DCM-5 hoje, né, ele contempla que o modelo de resposta à intervenção é o modelo de diagnóstico para essas crianças, tanto pensando em você monitorar essas crianças no desenvolvimento da leitura e da escrita até os 9 anos, como pensar na intervenção diagnóstica para confirmar ou não a existência desse transtorno. É só pensar um pouco, né? Vamos imaginar que isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, mas se eu tenho uma criança que apresenta falhas no processo inicial da alfabetização, eu não posso achar, né, primeiramente, que ela tem uma dislexia. Eu tenho que dar uma oportunidade de ensino para essa criança. Eu tenho que dar uma oportunidade de que ela vivencie os estímulos relacionados à leitura e da escrita, porque são esses estímulos que vão fazer com que as áreas do sistema nervoso central sejam acionadas de forma integrativa. Então, eu preciso garantir o estímulo em primeiro lugar, e não o diagnóstico. Mas, com certeza, ninguém vai ser disléxico no início da alfabetização. É claro que aqui eu vou fazer um parênteses para vocês entenderem um pouquinho melhor, que é assim, a criança com dislexia, quando ela está na faixa etária, né, do final dos 8 anos, 11 meses, 29 dias, e já iniciando os 9 anos de idade, ela vai apresentar uma característica muito peculiar da dislexia, que é se manter no mesmo estágio, vamos dizer assim, de desenvolvimento do processamento visual da leitura, que leva ela a uma lentidão. E isso faz com que as pessoas acabam confundindo um pouquinho o fato dela ter características, né, da criança disléxica, ter características de fase inicial de alfabetização, mas elas estão atrasadas, né? De você poder fazer o diagnóstico no início da alfabetização. São coisas diferentes, né? Então, não. O diagnóstico da dislexia somente pode ser realizado após os 8 anos, 11 meses, 29 dias. É claro que durante esse processo, essa faixa etária de 6 até os 9 anos, eu vou poder propor uma intervenção precoce, mas isso não quer dizer que essa criança já tenha esse diagnóstico. Pensando um pouquinho nisso, vem a nossa seguinte afirmação: a dislexia não tem subtipos. A dislexia é única. A criança tem um quadro de dislexia e é com isso que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com a sintomatologia que ela me traz. Errado. Nem pensar em fazer mais isso, né? Isso poderia até ser verdade no final da década de 70, mesmo assim, no final da década de 70, mais ou menos entre 78 e 79, nós já tínhamos os primeiros estudos mostrando que a dislexia pode e deve ser subtipada. Essa é a verdade por trás da dislexia. Então, nós precisamos entender que quando nós
avaliamos uma criança, nós temos que ter instrumentos que nos possibilitem verificar qual que é o fio condutor dessa alteração. Ela é de base fonológica, então o subtipo dessa dislexia é fonológica. Ela é de base visual, a minha percepção visual está alterada, e é isso que está alterando a minha leitura, então o subtipo dessa dislexia é visual. Mas se esse fio condutor, ele te entrega, né, ele te revela que essa criança tem um problema tanto de base fonológica como de base visual, estamos aí, então, entendendo que esse subtipo é um subtipo misto. Isso é extremamente importante de ser observado no processo diagnóstico, no raciocínio clínico para esse diagnóstico. Por quê? Porque quanto mais eu nego a presença dos subtipos, menos eu escolho uma intervenção assertiva para essa criança. Os programas de remediação fonológica não vão dar conta de trabalhar todas as alterações da criança com dislexia, principalmente se ela for de um subtipo misto. E aí fica aquela questão, né? Mas eu utilizei o programa mais eficaz para trabalhar com a dislexia. Será? Né? Será que era esse subtipo mesmo que essa criança tinha? Por que ela não melhorou? Por que ela não apresentou resposta à intervenção? Então, nós temos que começar a identificar qual é a subtipagem dessa criança com dislexia para melhor atender essa criança, tanto clinicamente como educacionalmente nas orientações aos professores. Nossa próxima afirmação é: a criança com dislexia não aprende. Então, na realidade, isso não existe, né? Esse é um dos mitos que eu acho que mais custam essa criança ter uma melhor adaptação na escola. Nós precisamos entender que todas as crianças aprendem. Essa é a verdade por trás desse mito, né? Todas as crianças aprendem, independente dela ter um transtorno específico na aprendizagem da leitura, independente dela ter, por exemplo, uma deficiência que compromete a sua oralidade, que faz com que ela tenha ausência da oralidade, nós temos que estar prontos, enquanto profissionais que atuamos na área da linguagem e da aprendizagem, a ter os melhores instrumentos, os melhores materiais para que nós possamos proporcionar para essas crianças uma situação de aprendizagem. Tem uma questão que eu acho que é muito importante nós discutirmos aqui, né? Esse mito de que a criança com dislexia não aprende, ela pode custar muito o desenvolvimento da criança na escola. E qual é o nosso papel? Qual é o papel do fonoaudiólogo? Qual é o papel do terapeuta da fala? É dignificar a aprendizagem dessas crianças. Então, nós não podemos aceitar que esse mito ainda persista na nossa sociedade, principalmente educacional. Mas já que estamos falando de aprendizagem, qual será a nossa próxima afirmação, né? A nossa próxima afirmação é uma afirmação extremamente perigosa, né? Que é aquela crença de que todas as alterações de leitura são o quadro de dislexia. Isto não é verdade, né? Isto não é verdade e isso é muito perigoso, porque na realidade o que eu tenho é que pensar no momento da caracterização dessa criança com dislexia, identificar qual que é a característica mais persistente descrita na literatura, que acompanha o meu escolar desde a educação básica até o ensino médio e até mesmo a faculdade, né? Até o ensino superior. Na verdade, essas crianças com dislexia, elas têm um sinal muito claro, que é a alteração da fluência de leitura. Então, elas têm uma velocidade de leitura baixa, ou seja, elas têm um número de palavras incorretas por minuto muito alta. Isso me dá uma característica de falta de precisão e acurácia no momento da leitura, que tem a ver com a dificuldade, muitas vezes, de ter o reconhecimento de sílabas complexas em palavras mais longas. Então, eu preciso entender que isso caracteriza a minha criança com dislexia. Mas eu vou chamar a atenção de vocês para uma questão muito importante. Dependendo do tipo de processamento de leitura que você está avaliando, talvez você não consiga pegar essa sutileza do diagnóstico. Lembram-se, nós temos dois tipos de processamento que nós podemos avaliar, né? Que nós podemos lançar mão no momento da escolha dos nossos instrumentos de avaliação.
É o processamento bottom-up e o processamento top-down. Processamento top-down, desculpa, bottom-up, ele é o processamento que nós chamamos que ele é o processamento ascendente. Então, os meus materiais para avaliar as crianças com queixa de leitura, ele vai partir das unidades mínimas. Então, identificação de letras, identificação de sons, identificação de sílabas, palavras e frases. Esses procedimentos, eles vão já, desde o início da sua aplicação, dando pistas para o avaliador de como que essa criança se comporta na hora da leitura e quais habilidades cognitivas linguísticas ela pode ter alterado. Já quando você escolhe modelos, né, de procedimentos de avaliação que vão se encaixar no processamento top-down, que é o nosso processamento descendente, então de cima para baixo, então a criança lê o texto. Se a criança tiver dificuldade de fluência, você aplica uma prova de fluência. Se ela tiver dificuldade de fluência, você aplica habilidade metafonológica. O que vai acontecer? Talvez você perca esse raciocínio mais dedutivo, né? Que, na verdade, o processamento bottom-up pode te dar. Então, é importante que na hora que nós estejamos falando de crianças com dislexia, nós possamos começar a pensar na característica para melhor escolha do tipo de processamento que eu vou utilizar para avaliação e, consequentemente, o tipo de material que eu vou escolher para conduzir essa minha avaliação e, consequentemente, conduzir o meu raciocínio diagnóstico, ok? Bom, se essa é uma inverdade, né, o que na verdade vem agora? Tem o fato de que eu tenho um outro mito, que também é um mito muito complicado, de que o único tratamento para dislexia é remediação fonológica. Não, não é, né? Existe hoje uma tendência, né? E não é uma tendência só no Brasil, ou talvez só em Portugal, mas em todo o mundo, de que a melhor intervenção para criança com dislexia é a intervenção baseada na abordagem fônica. Portanto, né, dizem que a maior evidência científica é essa. Cuidado com essa afirmação, porque ela não é verdade, tá? Ela não é verdade por algumas questões que a gente precisa considerar, né? Primeiro, que a remediação fonológica é uma das intervenções que eu posso utilizar com a minha criança com dislexia. Mas olha só, e se eu tiver uma dislexia de base visual? A remediação fonológica não vai me ajudar. Então, eu preciso, na verdade, escolher intervenções que tenham base em evidência científica. Então, eu tenho, além da remediação fonológica, a abordagem multissensorial, eu tenho os trabalhos específicos com fluência de leitura, tenho os trabalhos específicos que são estratégias combinadas entre a habilidade metafonológica e a multissensorialidade. Tenho estratégias e programas de compreensão de leitura que ajudam, inclusive, por trabalhar com a macroestrutura do texto, ajuda a criança a desenvolver a produção de texto, uma vez que essa macroestrutura do texto lido também é a mesma que vai ser utilizada para o texto escrito. Então, eu preciso entender que eu tenho várias evidências científicas, além das evidências científicas, com relação à remediação fonológica. Então, vamos prestar um pouquinho atenção nisso, e eu sempre chamo atenção para uma questão importante, né? Se eu tenho uma criança que ela tem uma dislexia, ela tem uma alteração no circuito temporoparieto-occipital. Não dá para entender que apenas uma intervenção metafonológica vai ajudar a criança a superar todas as suas dificuldades, até porque essa disfunção nessa circuitaria temporoparieto-occipital, ela é muito grande, ela é muito extensa. E ela pega não só a questão dos problemas que podem ocorrer de processamento fonológico e auditivo, mas também de processamento visual, mas também de sequencialização. E é claro que eu preciso ter outras estratégias ou outras técnicas, ou até mesmo programa, para trabalhar com essa criança, não só no nível clínico, mas também no nível educacional, ok? Orientando os professores para melhor abordagem de alfabetização, por exemplo, com essas crianças, ok? E aí eu encerro agradecendo a participação de vocês, a audiência de vocês, agradecendo mais uma vez o Adriano para eu
por ter me chamado para fazer essa curtinha do EPAP, e é um prazer estar com vocês no Instituto EPAP falando sobre os mitos e verdades da dislexia. Eu espero vê-los em breve, um grande beijo e muito obrigada pela atenção.